Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos aí para mais uma live. Gente, hoje nós vamos estudar a arma de Deus, a armadura de Deus. Efésios 6, tá? Do versículo 10 até o 18. Vamos ver. 17 e 18. Tá? Vai, então, abrindo a sua Bíblia lá em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo lá que fala sobre a armadura de Deus, que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Nós vamos fazer uma live de estudo, amém? Então nós vamos tocar um louvor, depois nós oramos e vamos de palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala: traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é o meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala: traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, consagrar este momento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, Senhor, e consagramos esse momento a Ti, Deus. Pai, obrigada, Senhor, por este momento, que a Tua palavra possa nos abençoar, nos edificar neste dia, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós declaramos que Tu tens liberdade aqui, que o Espírito de Deus possa estar se movendo através da Sua palavra, abençoando vidas em nome de Jesus, que cada um saia edificado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Amém. e amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, então, Efésios 6. O que eu tenho para expor aqui para vocês, que está aqui na Bíblia? Efésios 6, ele vai nos falar sobre uma armadura, né? Que todo guerreiro, todo cristão precisa usar essa armadura, né? E nessa armadura, ela tem peças imprescindíveis para quando nós vamos lutar as nossas batalhas, né? Porque tem lutas que nós começamos a batalhar e nós temos a impressão de que muitas vezes nós batalhamos e parece que não estamos batalhando da forma correta. Porque existem lutas que são completamente espirituais. E se nós batalharmos de forma natural, nós podemos
não prevalecer. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que vão lutar contra nós, mas que nós prevaleceremos. E nós precisamos tomar posse do que está na palavra de Deus. Mas para nós tomarmos posse de tudo que está na palavra de Deus, tudo que está sendo pregado no Evangelho de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Em Efésios 6, do versículo 10 ao 17, nós vamos estudar quais são essas armas e como que nós podemos nos vestir com estas armas, amém? Então, existem lutas que são lutas que nós lutamos contra um inimigo que é nosso inimigo, que é inimigo da nossa alma, e é uma luta completamente real, espiritual, mas real, é um inimigo real. Embora alguns não possam ver, mas sim sentir, o nosso espírito pode sentir um combate que é totalmente espiritual. Então, nós vamos começar lá no 10, ó. Lá no Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Viu? Então, aqui no versículo 11 está falando que nós temos que vestir, nós temos que nos revestir desta armadura e ficarmos firmes, né? Porque o inimigo, ele vai investir contra nós, ele vai colocar ciladas na nossa caminhada, no nosso caminho, para nos parar, né? Então, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que o 12 aqui está falando para nós? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, contra os seres humanos, e sim contra os principados, né? Contra os principados e potestades, contra as autoridades deste mundo. E aí nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus para poder prevalecer. Então, gente, pode até ser, né, que algumas pessoas elas estejam contrariadas ou estejam lutando contra nós, mas é o que age por trás delas, né? Então nós precisamos estar revestidos em oração com a palavra de Deus, com a verdade, com a justiça, né? Para nós prevalecermos nesta luta. Vamos continuar aqui no versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, né, gente, o dia mau é o dia que o mal está atacando as nossas vidas, atacando qualquer área da nossa vida. Todos nós, como cristãos, vamos passar pelos dias maus, né? E não estamos livres. Jesus Cristo falou, não está no mundo, mas pode estar em Cristo, mas não vai ser livre de aflições, livre de lutas, né? Porque o inimigo, ele investe contra as nossas vidas. Então, aqui o texto está dizendo lá no 14, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, né? Então, aqui a primeira arma é o cinto da verdade, né? A verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, 17 lá, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E 18, por último lá o 18, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, eu coloquei aqui, depois eu vou colocar na live, a primeira arma, então, gente, é o cinto da verdade, né? A primeira arma aqui da armadura de Deus. Nós temos que estar com o cinto da verdade. E o que é a verdade? A verdade é o que está na palavra de Deus. Nós conhecemos o Evangelho. Então, nós sabemos que
lá no livro de João 8,32 vai dizer: e você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará, né? Então nós vamos ler a Bíblia, conhecer a palavra da verdade e nós vamos viver de acordo com a palavra, né? Então eu tenho que falar, eu tenho que pregar esta palavra, mas também viver de acordo com ela. Eu não posso pregar um evangelho e eu não vivo de acordo, aí eu não estou vivendo a verdade, não estou pregando a verdade, né? Então eu tenho que viver essa verdade, tenho que estar com uma vida transparente, né? Todos olhar assim para mim, é um verdadeiro cristão, prega a palavra e vive a palavra. Então essa é a primeira armadura, que é o cinto da verdade. E a segunda, tá? Diz lá, ó, vestindo a couraça da justiça. Então a couraça da justiça, a Bíblia também vai dizer que eu sou justo, né? Que todo justo viverá pela fé. Que nós somos justos, porque nós somos justificados por Jesus. O que é ser justo? Eu ser correto, eu viver de maneira correta, né? Eu tenho que andar na verdade, eu não posso mentir, eu não posso fazer aquilo que contradiz a palavra de Deus. Então, eu tenho que viver em justiça, eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo diante de Deus, diante do homem, né? Porque enganar o homem é fácil, como dizem, né? Mas enganar Deus, quem é que engana Deus? Ninguém engana Deus. Então Deus sabe quem é justo e quem não é. Então, o primeiro aqui, né? Verdade e justiça, eu ando meio que de mão dadas aqui, ando de mão dadas, né? Praticar e pregar a palavra de Deus e ter uma vida justa, ter uma vida correta, ser justo diante dos homens, diante de Deus. Então, por isso que a gente sempre diz, né? Diante de injustiças que às vezes acontecem em nossas vidas, nós não podemos estar endurecendo o nosso coração e praticando a nossa própria justiça, porque a Bíblia diz que Deus ele é um justo juiz, né? Ele aplica justiça, aplica, e nós precisamos muitas vezes, diante de injustiça, diante de problemas sérios, colocar nas mãos de Deus. Aquilo que a gente pode cobrar na justiça comum, a gente cobra, mas aquilo que a gente pode, né, que só Deus pode resolver por nós, é nas mãos dele que nós devemos colocar. Porque nós, como seres humanos, nós não conseguimos sermos totalmente justos. Então, essa couraça da justiça é nós vivermos pela fé, vivermos como justos, vivermos e andarmos na verdade, levando a sério a palavra de Deus, sem distorcer a verdade, sem distorcer a palavra de Deus, amém? Né? E não tá pregando aí o que convém, o que agrada os outros, né? Pregando um evangelho que é só o evangelho de bênção, só o evangelho de maravilhas. E a terceira é aqui, ó, e tendo os pés calçados com a prontidão ou na preparação do evangelho da paz. Então, esse evangelho da paz, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor, né? Primeiramente como meu Salvador, né? Que é o que a maioria das pessoas assim, Jesus é o meu Salvador. E muita gente conhece, né, que Jesus, e sabe que Jesus ele morreu na cruz pelos nossos pecados, morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, libertos, enfim. Mas muitas vezes quando chega na hora de reconhecer Jesus como seu Senhor, as pessoas falham nesse quesito, né? Às vezes as pessoas querem ser guiadas pelas próprias vontades, pela maneira que o mundo vive, né? E isso muitas vezes não agrada a Deus, porque eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso ser guiado, melhor dizendo, pela palavra dele, né? Eu preciso ser guiado eu pulei aqui, gente, os pés calçados pelo Evangelho, né? Eu preciso ser guiado pela palavra de Deus, né? Então eu preciso encontrar na palavra de Deus suporte para minha vida, me guiar pela palavra de Deus, né? Eu não posso estar pregando também um evangelho que não existe, um evangelho que é só para bonito, né? Aquela coisa, eu prego uma meia verdade, né? Para agradar, para atrair pessoas. Não posso pregar o que me convém sem estar de acordo com a palavra de Deus, sem me consertar diante de Deus, vivendo meias verdades. Então eu tenho que pregar o evangelho para outras pessoas, tenho que falar de Deus, falar de Cristo,
que Cristo ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, pregar o verdadeiro evangelho, né? Não é só aquele evangelho de maravilhas, eu preciso também sacrificar, abrir mão de coisas, abrir mão de viver como o mundo está vivendo, né? Eu preciso viver como um verdadeiro cristão, vivendo um evangelho de verdade, de renúncia, né? Claro que nós vamos viver os milagres, as maravilhas, as promessas, mas o verdadeiro evangelho é a verdadeira palavra de Deus, não aquilo que eu me baseio pelo mundo ou pelas minhas próprias convicções. Amém? Amém. Então, seremos aqui, nossos pés têm que estar calçados na preparação do evangelho, eu pregando e caminhando de acordo com a palavra de Deus. Amém? E o que mais que vem aqui, que é a quarta, né, que fala do escudo da fé. Usar o escudo da fé, né, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé, né, gente, para que a gente tenha condições de resistir aos ataques, às setas, né, porque o inimigo ele ataca mesmo, muitas vezes para sabotar a nossa caminhada, para nos paralisar. Então nós não podemos duvidar daquilo que está na palavra de Deus, das promessas, né? Daquilo que Deus fala para nós por meio da palavra dele, porque Deus sempre vai confirmar o que está na Bíblia, o que está na palavra dele. Até mesmo quando Deus fala conosco em sonhos, em visões, ele está confirmando algumas coisas às vezes que está na palavra dele, né? Então, nós não podemos duvidar do agir, do poder e da palavra de Deus, do poder da palavra. Não podemos. Nós temos que estar com a nossa fé, firme na fé, acreditando que Deus pode fazer muito mais pelas nossas vidas, que Deus pode nos livrar de todo e qualquer ataque do maligno, né? Que Deus ele é poderoso, mais poderoso que tudo, é mais forte o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, precisamos estar em dia com esse escudo, estar com o escudo erguido, né, na mão, para nos proteger daquilo que o inimigo investe, né, daquilo que ele faz contra nossas vidas. Não podemos deixar que no nosso coração entre a dúvida, a incredulidade, né? Precisamos estar preparados com o escudo da fé. Amém? Essa é a quarta arma, né? O escudo da fé. Então, precisa essa armadura estar completamente completa, não pode faltar nada. E lá, a quinta arma que está aqui é o capacete da salvação. E depois a espada do Espírito. Então, o capacete da salvação, né? Que eu estava pulando, estava falando do capacete da salvação naquela hora. Capacete da salvação, nós precisamos aqui sim, nós precisamos, né, entender que Jesus ele morreu na cruz para nos salvar. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. E eu preciso declarar isso, eu preciso entender isso, eu preciso me entregar para Jesus, me batizar, ser uma nova criatura e compreender que depois eu preciso seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, preciso deixar ele guiar a minha vida, né? Por isso que às vezes a gente precisa declarar que Jesus ele é o nosso guia, né? Entreguei minha vida para Jesus, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, faz o teu mover, faz o que o Senhor quer, porque aqui quem manda é Jesus. A gente precisa entender isso. Então, o capacete da salvação, né? E deixar Jesus, deixar Deus guiar os nossos passos, guiar a nossa vida, nos guiar na fé, nos guiar em tudo, gente, em tudo, tá? Então, a nossa salvação, ela é imprescindível, né? Nós estamos em busca, todo cristão se batiza, se converte e quer a salvação. Mas nós não podemos trocar a nossa salvação pelas coisas materiais, pelas coisas mundanas, pelos bens materiais, por aqueles desejos, aquelas coisas que são da nossa carne, dinheiro, diversão, libertinagem, porque tudo isso, né? Tudo aquilo que configura pecado pode fazer com que nós venhamos a perder a nossa salvação. Não é isso que nós queremos, né? Então não troque sua salvação, né, por coisas que são passageiras, né? Nós precisamos proteger a nossa mente
Existe um campo de batalha na nossa mente. Nós precisamos proteger a nossa mente desses ataques do mal, né? Pode o inimigo vir com pensamentos. Então, o capacete ele vai proteger a nossa cabeça, né? E nós precisamos estar com a nossa cabeça, um soldado atingido, né? Na sua mente, nos seus pensamentos, com o seu campo de batalha. O inimigo ataca na mente, o inimigo pode aí nos derrubar, nós podemos vir a cair. Então, o capacete também é imprescindível. E a sexta e última é a espada do Espírito, que a espada do Espírito nada mais é do que a palavra de Deus, né? Lá no 17, ó. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar firmados, né, como cristãos, pregando, lendo, conhecendo todos os dias a palavra, né, de Deus. É uma arma de ataque. Quando nós somos atacados, estamos passando por batalhas espirituais na mente, ou batalhas espirituais com os filhos, enfim, todo tipo de batalha espiritual, nós precisamos declarar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vai cortar o mal pela raiz. O inimigo, ele não vai resistir, não vai prevalecer. Nós precisamos estar com toda a nossa armadura completinha e não podemos deixar nenhuma brecha na armadura para que o inimigo ele venha prevalecer contra nós, entendeu? Então, era isso que eu tinha para apresentar, né? Então, são 6 armas aqui, né? A última arma é a espada do Espírito, que é uma arma de ataque, a palavra de Deus, que é poderosa, que nós precisamos estar todos os dias nos alimentando dela e conhecendo ela, para que nós possamos lutar, né, contra o diabo e seus demônios, contra essas guerras que são travadas na nossa vida, né? Tem guerras que são travadas e nós não vamos conseguir prevalecer de maneira natural. Nós precisamos estar de acordo com o que a palavra de Deus está falando. Então, tem combates que são naturais, problemas que são naturais e problemas que são completamente espirituais, né? Lutas aí contra os principados, potestades, demônios, diabo e os seus demônios, amém? Então nós vamos orar, gente. Vamos orar e colocar nas mãos de Deus, pedir que Deus nos capacite, que Deus nos ajude, né? Nos fortaleça na fé, fortaleça a nossa fé, para que nós não venhamos a duvidar do poder de Deus, duvidar da palavra de Deus, que nós venhamos a conhecer o Evangelho, aceitar a Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e nos render ao poder de Deus, porque Deus ele é poderoso e ele é o Senhor dos exércitos, não tem uma guerra que ele não vença, então ele tem condições de nos capacitar. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, que nós possamos, Deus, nesta noite compreender a Tua palavra, compreender, Senhor, que todas estas armas nós temos que estar vestidos com elas, revestidos, para que nós venhamos a resistir aos ataques do maligno, para que nós não venhamos cair nas ciladas, nos laços do diabo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender que a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os seus demônios, contra os diabos e seus demônios, Pai, que agem em nossa vida, querendo destruir, querendo matar, querendo roubar, mas em nome de Jesus Cristo está repreendido toda arma preparada, todo o mal pago, enviado, desejado, que nós possamos ser capacitados por Ti, Deus, que nós possamos estar firmes na fé, revestidos da Tua armadura, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo ele não vai prevalecer contra nossas vidas, ele vai lutar, mas por meio da Tua palavra, por meio da espada, nós cortaremos todo o mal está sendo cortado agora em nome de Jesus, sai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo mal que age contra esta casa, todo mal que age contra esta família, cai por terra em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Toda ação demoníaca, toda ação de demônios, toda batalha espiritual que essa pessoa está passando na mente, cai por terra em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, viver a verdade, que nós possamos viver, sermos justos, sermos pregadores da Tua palavra, levar a Tua palavra, levar o Teu evangelho adiante, que a nossa fé esteja em Cristo Jesus, que nós possamos viver pela fé, viver como justos, que a nossa mente e o nosso coração esteja voltado, Pai, para as coisas de Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos limpe, nos purifique, que o sangue de Jesus esteja sobre a vida deles, esteja protegendo e livrando a vida, a família e a casa deles de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amo vocês, gente, em Cristo Jesus. Até a próxima.